Tá começando mais um podcast de Estúdio Jardins. Meu nome é Vitor e hoje estou aqui com o Dr. Eli e o Dr. Pedro, são dois dentistas e a gente vai trocar ideia sobre esse universo da odontologia, certo? Mas antes, eu quero falar do Estúdio Jardins, quem é que paga a conta. Se você quiser gravar seu podcast, sua videoaula, anúncios, tudo relacionado a áudio e vídeo, manda mensagem pra gente lá no Instagram, que é @estúdio_jardins, que a gente vai ter seu projeto e fazer ele acontecer, certo? A gente fica aqui no Horizonte Jardins, no bairro Jardins, do lado do Shopping Jardins, do lado do Colégio Jardins, para você não se perder, tudo que tem ao Jardins, a gente tá aqui, tá? É isso, se você quiser acompanhar mais a gente, se inscreva, curta, comente e vamos nessa. Antes, dê suas credenciais aí de vocês dois. Instagram, suas especialidades. Doutora Eli Oenay, mais conhecida como Doutora Eli, é pra essa ou pra aquela? Pra essa aqui. Doutora Eli, no Instagram, @dra.elioenay. Elioenay com Y. Elioenay. Trabalho mais na área de pediatria também, atendimento de infantil, de criança, desde o primeiro dentinho até a faixa etária adulta, e também na área de facetas, às vezes na composta, clareamento dental, paciente que tem bastante interesse também. Adoro, vamos combinar e entre em contato. E você, Pedro? Meu é Pedro Sátiro 0 no final. Eu trabalho mais na área focada de urgência, 24 horas, canal, na área de implante, essa área de reabilitação, sabe? Essa área que dá pra... A gente consegue recuperar o sorriso do paciente. Essa área mais também de urgência. Basicamente é o que atendo mais, chega mais no consultório, né? Tá. Começando, Paulo, por que você escolheu urgência? Urgência, bom, é aquilo, né? Como o mercado de trabalho da odontologia está mais saturado, sabe? A maioria do pessoal está indo para a área estética, área da harmonização. Outras áreas acabam tendo uma demanda menor, né? Do pessoal da odontologia. Abre margem para atuar. No caso da urgência, geralmente, como você pode... A desvantagem é que você quer acabar atendendo em horários que é de lazer, sabe? Um domingo à tarde e tal. Mas assim, a vantagem é que você pode cobrar um pouco mais além do valor padrão do mercado. Essa é uma vantagem. Como um recém-formado, eu acho uma boa ideia. Acaba sendo uma boa ideia até você conseguir se estabilizar no mercado, se consolidar, ter um nome mais consolidado. E aí sim você acabar optando por um nicho específico, ser mais conhecido, acabar migrando, que é a ideia que eu tenho a longo prazo. Você não pretende ficar só na urgência, não. Aí a saúde aí vai pro ralo. Não tem esse cara que seja de ferro, sabe? E aí é o quê? Fazendo início, ir para a área onde tem menos demanda, e daí se consolidar, ter seu rendimento financeiro e tal, e acabar migrando para algo que eu quero, que é a parte mais estética, sabe? Claro que eu não vou deixar de atender uma urgência, digamos, um canal, um paciente com dor, um siso que está doendo, sabe? Eu não vou deixar de atender esse pessoal, só que assim, meu nicho específico que eu quero a longo prazo mais essa parte estética, que é o que brilha muito mais meu olho, sabe? E aí, a longo prazo é isso. Entendi. E tu já foi direto para estética? Desde a faculdade eu sempre gostei de mais de duas áreas. Na área de pediatria e a área de estética. Na faculdade eu fui monitora de pediatria, então me encantei muito pela área da pediatria. Todo mundo achou que eu ia direto fazer uma especialização de pediatria, mas a faculdade é um pouquinho diferente do mercado de trabalho, né? Então, apesar de adorar muito pediatria, ainda não é valorizado financeiramente o retorno financeiro. Então, muitos pais ainda têm medo, vamos dizer, meio receio, vamos dizer assim... Não vem como investimento investir em uma extração para dente de tecido, canal para dente de tecido, faz canal em dente de criança. E muitos, dente de tecido é? Dente de leite. Ah, tá bom. Que é o termo conhecido, né? E aí muitos pais não investem. Então, acaba não tendo um bom retorno financeiro para quem é recém-formado. Mas, assim, sou apaixonada por pediatria. Desde pequena trabalho com criança. Então, assim, amo de paixão. Mas o que realmente vende é a área estética. Às vezes o paciente está com o dente todo cariado, o paciente está com a boca toda cariada, chega pra gente, doutora, eu quero fazer uma consulta para clareamento dental. Para começar mais barato, só para ter um dente dental, só. né? Para fazer faceta. Aí você vai, coloca a câmera intraoral, que a gente tem, né? No consultório uma câmera intraoral para colocar. Quando a gente coloca, vê vários dentes cariados, vários dentes precisando fazer tratamento de canal, vários dentes que já não resolvem com canal, tem que fazer extração. E o paciente simplesmente não é convencido porque ele quer
ter o dente branco. Ele quer uma coisa rápida Ele também. quer a parte só estética. Só que a estética sem a função não funciona. Não adianta. Pronto, atendi essa semana um paciente que ele estava com os dentes todos facetados, com clareamento dental, mas vários dentes, a ausência de vários dentes posteriores. E aí as facetas começaram a trincar. E aí eu fui explicar a ele, eu sei, a gente vai ficar tapando buraco como se fosse pista, fechando com areia. Com asfalto ruim, assim, exato, ficar... porque não tem a função. Se não tem função, a estética ela não se sustenta. Então, é uma visão distorcida que muitos pacientes não compreendem. E acaba que muitos dentistas também não fazem questão de reforçar, porque a gente acaba ganhando mais em procedimentos estéticos do que uma remoção de cárie, entendeu? Então, infelizmente, é uma realidade triste, mas é isso que acontece na odonto. Não, mas eu imagino que deva acontecer também em outras áreas, né? Outras áreas, porque isso, na área de emagrecimento. O pessoal não quer emagrecer treinando e se alimentando bem. O cara quer beber, quer tomar um comprimido aí pra secar, vomitar tudo e tá fino na foto. Né? Acaba que transborda pra todas as áreas também, assim, né? Mas, porque assim, por exemplo, vocês na área de odonto também tá bichectomia? Entra na área de harmonização facial. Entra também, né? Bichectomia é harmonização facial? Ou é Entra na área de especialidade de harmonização facial. Que começou a aparecer pra mim uns anúncios disso aí. Porque eu pesquisei. Pronto, aí o Instagram Só que aí eu pesquisei porque eu tava falando com minha esposa, aí eu mordo muito aqui dentro. Entendeu? Aí foi mais por isso. E aí ela falou, você tem que fazer bichectomia. Só que aí a gente ficou com medo de que envelhecesse mais rápido. Né? Então, tem esse lance? Então, porque é um procedimento muito recente, vamos colocar assim, né? Tem o que, uns 10 anos que vem sido aplicado isso nos pacientes, então a gente não tem um efeito a longo prazo, a gente não tem um resultado desses pacientes envelhecidos. Até agora não tem nenhum artigo, até agora não tem nenhum artigo científico que comprove essa teoria de que vai envelhecer, é algo a longo prazo. Isso é analisado os casos que estão sendo acompanhados, né? Daqui a uns 10 anos, 20 ainda anos a gente vai poder mais. afirmar ou não, se os pacientes que fizeram logo no início como o pessoal da época não teve um boom, que estavam fazendo umas facetas antes que desgastava muito o dente, sabe? Isso, ficava aquele dente de tubarão. Isso que ficou que nem Carlinhos Maia e tal, os artistas. A longo prazo você viu que hoje a gente consegue fazer um tratamento mais conservador, consegue desgastar praticamente nada, no caso de uma lente de contato, e no caso de uma faceta em resina, não desgasta nada. Só uma camada, uma capinha de resina em cima. Então, basicamente, assim, a analogia que a gente pode aplicar, né? Nessa parte da bichectomia é que só a longo prazo a gente consegue analisar se realmente vai acontecer isso. Bichectomia é a retirada da bola de Bichat, que é uma gordura que é muito utilizada para bebês na parte de sucção. Então, os bebezinhos usam muito essa gordura, por isso que eles são muito bochechudinhos, na questão de sucção. Para adulto não tem função, certo? Mas, querendo ou não, faz parte da estrutura do rosto. Seria uma coisa a mais que preenche o rosto. Aí você agora jovem, você vai ficar com o rostinho fininho, mas a longo prazo, talvez, é isso que muita gente comenta, possa ser que desça a musculatura. Caveira muito assim. A musculatura começa, a gordura, o espaço da gordura começa a ser ocupado por outras coisas que ficam com aquela cara derretida. Então, é isso que muita gente suspeita, mas ainda não tem como dizer, não tem uma comprovação, até porque os pacientes que fizeram não envelheceram a longo prazo, para a gente poder ter uma comparação. Então é algo a se pensar realmente. Então, esse negócio que tu falou do Carlinhos Maia, então ele perdeu os dentes. Ele vai ter que se manter com a vida toda dependendo. Exatamente. E aí é um custo financeiro, né? Que a longo prazo não tem como mais você restituir aquele tecido dentário antigo. Não tem como. Vai estar sempre fazendo as manutenções. De vez em quando ele posta no Instagram, aqui, num dentista tal, fazendo manutenção, porque tem que ser feito. Não é só colocar a lente, assim como qualquer coisa da área da odontologia. Tem que ter o acompanhamento, sabe? Tem um prazo, 2 vezes ao ano, no mínimo uma vez. Então, sempre tem que estar lá. E aí, querendo ou não, é um custo, que é consulta, fazer manutenção. É a desvantagem em si. A principal desvantagem, eu acho que não é nem o custo, nem essa questão de manutenção. Para mim, a pior desvantagem, no caso de Carlinhos Maia, é a questão biológica. Ele perdeu um dente, que ele pode ter o dinheiro que for. Nenhum dentista no mundo vai conseguir devolver
o dente natural dele. É. E não tinha necessidade daquele tanto de desgaste. Hoje em dia existem muitos procedimentos, até feito em porcelana, que não precisa daquele nível de desgaste. Então ali é praticamente uma coroa, né? Basicamente. É um procedimento que foi muito invasivo aquilo ali. E realmente hoje em dia eu não vejo tantos casos tão agressivos esse, como o dele, porque era um método muito antigo. Hoje em dia a gente trabalha minimamente invasivo mesmo. E os procedimentos se tornaram cada vez mais acessíveis, ainda mais através da faceta em resina composta. Porque existe a de porcelana, existe a resina composta. Porque era isso que eu ia perguntar, porque assim, isso é um procedimento acessível, porque eu fico às vezes de cara, por exemplo, um ex-BBB acabou de sair da casa, a primeira coisa que ele faz é botar isso. Deve, tu tá se garantindo que depois que você sair da casa, você vai ter dinheiro o resto da sua vida para poder manter esses dentes. E eu fico, sei lá, acho que foi aquele Vini que saiu daquele Big Brother que teve Eliezer e tal. Recente, que teve a VTube também. Ah, lembrei. Aí ele saiu e botou os dentes. Eu fiquei, menino, você nem ganhou o Big Brother e já tá se garantindo que vai ter dinheiro pelo resto da sua vida para tomar conta desses dentes. E o dele foi, como foi recente também, ele desgastou bastante, que ele mostrou antes e depois, né? Aí eu fiquei, caramba, velho, você ia precisar ter uma bala na agulha, acredito, porque não sei se eu nunca fiz um orçamento nem nada disso para poder saber se é muito acessível ou não para a pessoa fazer de primeira, assim. É um procedimento mais alto ou ele tá ali ainda que, tipo, dividindo 12 vezes tá de boa? É porque existem métodos e métodos, né? Vai ter métodos e métodos, profissionais, locais, sabe? Mas, assim, hoje está muito mais em conta para se realizar o procedimento. Porque, querendo ou não, não é nada invasivo, sabe? Praticamente é uma massinha, assim, popularmente falando. Né? Uma massinha de resina, uma capinha mesmo de resina, uma camadazinha endurecida, sabe? Reproduzindo toda a anatomia, toda a estética. E o custo não é nem o material, assim, que é tão custoso, sabe? É mais a mão de obra. O fato de estar praticamente uma manhã inteira lá. A manhã inteira para fazer. Caso para realizar esculpir, é pegar uma coisa e ficar esculpindo. Exatamente, é que nem pintar um quadro. Caramba. E Exato. pintar um quadro demanda tempo. O valor está mais aí na qualidade do serviço. No não é profissional nem em si. Exatamente, profissional em si. Mas aí depende do procedimento que foi feito. No dele, eu não lembro se foi porcelana, não acompanho BBB. Eu não sei se foi porcelana ou se foi resina composta. Porcelana, ela tem um custo mais alto. Porque ela é feita em laboratório. É o dentista e ainda o laboratório. E o de faceta em resina composta, que é o que todo mundo hoje em dia anda colocando, é mais acessível e é só a capacitação em material do dentista em si, certo? Então, foca mais na habilidade do profissional. Então, com a mesma bisnaga de resina, com o mesmo material de qualidade, eu posso fazer uma faceta totalmente diferente da que Pedro vai fazer. Então, como ele disse, é como se fosse uma obra de arte mesmo. Eu vou pintar de um jeito, o outro profissional vai pintar de outro jeito. E aí, o paciente que tem que ver qual o aspecto que ele mais gosta. Eu eu gosto muito do aspecto natural, dente translúcido, aquela bordinha parecendo um dente natural. Do paciente olhar e dizer bem assim, é seu dente, menina, que sorriso bonito. Porque tem paciente que gosta daquele sorriso que parece faceta. Para ostentar que tá com faceta. Entendeu? Brancão mesmo. Já vi. Estou com você. Exatamente. Ele quer mostrar que fez. Sim. Então, eu não vou agradar esse tipo de paciente, porque eu trabalho na questão de querer que o paciente se identifique com um sorriso natural para parecer que ele nasceu assim. Entendi. Agora, tem profissionais que realmente trabalham nessa questão de colocar um branco papel e fazer Pastilha, aquela pastilha que tem paciente que gosta. É perfil de cada profissional e vai agradar diferentes públicos, entendeu? Eu acredito que é bem parecido com tatuagem, sabe? Isso. Cílios, já viu uns cílios grandão assim que o pessoal bota? Nossa Senhora. E não faz questão de dizer que não é dela, é pra mostrar que colocou. Exato. Tá, beleza. Nessa parte de atender crianças, normalmente são recém-nascidos até que idade, mais ou menos? Então, o ideal mesmo é fazer o pré-natal odontológico. Então, a mãezinha já ir para receber todas as orientações. A mãe também pode ter algumas condições patológicas que podem surgir bem na fase de gravidez, né? Nessa etapa. E aí, desde o primeiro dentinho, a gente recomenda até mesmo no nascimento, porque até a forma de higienizar, a orientação com relação ao incômodo que a criança pode sentir com o nascimento dos primeiros dentinhos. Então, a gente já passa algumas orientações.
certo? E aí muitas mães questionam sobre a questão do flúor, que antigamente não utilizava, não era recomendado flúor. Hoje em dia a ciência já mudou a teoria com relação a isso. Então tudo isso precisa ser explicado. Então não deve esperar surgir a cárie ou então o dentinho começar a amolecer, a ficar mole para poder levar ao dentista. A gente tem que agir de forma preventiva. E isso ajuda também até da criança não ter medo de ir ao dentista, já se acostumar com a questão de abrir a boquinha, com a questão de fazer a limpeza. Então, tudo isso já ajuda. Porque muitos pais, a criança vai para o dentista lá com 8, 9 anos de idade, já passou por um monte, às vezes, ou de profissional que não era odontopediatra, e a criança chega cheia de trauma, ou a criança não está... acostumada a ir para médico, ou já chega com a cárie e eu não tenho muito o que fazer porque já vou precisar intervir de forma mais agressiva, com procedimento já com anestesia. Então, traumatiza, querendo ou não, a criança. Então, de forma preventiva, sempre é o melhor. Adulto ou criança, né? Você não vai chegar na urgência e vai ter que acordar o cara. Eu vou com um sorriso aqui, não tem problema. Mas, normalmente, quando chega para você, é mais caro ou algum canal que aconteceu? Exatamente. Por exemplo, um preço no horário comercial é um. Quando é em horário de urgência, que geralmente a maioria desse público de urgência, sabe, que trata a extração, cirurgia, canal, esses procedimentos não tão queridos entre as pessoas, geralmente é quando dói. Só vai quando dói. Mesmo com, assim, a gente dá a orientação, mas a gente conhece esse paciente. E eu não vou julgar, até porque também sou um pouquinho assim, não em relação à área bucal, né? Mas assim, médico também, sou um pouquinho, então eu compreendo. E aí acaba tendo esse custo a mais, porque querendo ou não, não é um horário comercial, sem agendamento, acaba tendo que ter essa taxa de urgência, sabe? Infelizmente não tem para onde correr. E com criança se torna mais difícil porque num atendimento comum a gente faz todo um condicionamento psicológico, da criança se adaptar com a movimentação, de alguém manuseando a boca dela, com a questão dos materiais em si. Então eu tenho como apresentar os materiais que eu vou utilizar de forma lúdica, com tempo, com paciência. Quando a criança chega chorando, desesperada no consultório, eu não tenho como colocar todo esse condicionamento psicológico. Então, é mais prático, tem que ser algo para resolver aquele problema. Então, atrapalha muito quando os pais deixam para levar de última hora. Muito mesmo. Atrapalha muito o nosso serviço. E a criança tende mais a criar um trauma com relação a ir para o dentista por conta disso. Eu talvez tenha. Confesse seus pecados. Então, o que aconteceu? Eu fui a minha vida toda uma dentista só. E era dentista de criança. Beleza, eu fiquei, só vou nela. Cresci com 24 anos, tava eu lá e, 8 criancinhas de 8 anos e eu lá com 24 anos, assim, eu fiquei, caralho, tem coisa errada aqui. Preciso ir pra outro. Só que eu ficava com medo de ir pra outro dentista, porque eu já confiava o meu dente a ela, que normalmente eu vou pra poder fazer limpeza. E aí, porque era foda, porque eu ficava na salinha dela, aí, cheio de ursinho de pelúcia, essas coisas. E eu lá com 24, 26 anos, fiquei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aqui. E aí criei coragem, mais ou menos, porque a dentista que eu vou hoje é minha prima. Aí eu tô mais de boas. Mas teve esse momento da minha vida que eu segurei muito pra trocar de dentista, porque eu não confiava em outro dentista, por causa que eu cresci com ela. E também, essa parte da criança, queria saber de vocês, porque assim, quando eu estudei um pouquinho atrás hipnose, e o pessoal falava que o dentista de antigamente, para poder prender a atenção da criança, ou então tirar um dente, usava de hipnose, que tirava a atenção dela para alguma outra coisa, enquanto, puxava o dente do outro lado. Vocês viram alguma coisa assim na faculdade, ou já ouviram falar sobre isso? Eu acho que não hipnose assim, porque quando a gente fala de hipnose, a gente lembra logo de algumas questões até que aparecem no BBB, né? De um que sim, do Pyong. Não chega a ser aquilo ali, não, de deixar a criança fora de si. Mas é a questão de realmente descontrair com relação à dor. Então, a gente tenta chamar a atenção da criança para outro canto. Então, quando eu estou fazendo procedimento odontológico, vamos dizer, uma criança que tem muito trauma, faz anestesia de forma mais lenta, eu conto história para a criança ficar mais focada naquilo que eu estou falando do que naquilo que eu estou mexendo. Então, meio que é como mexer um pouquinho com o psicológico. Não chega a ser uma
questão de hipnose em si, mas é de realmente fazer com que aquilo se torne mais confortável. Então, várias vezes eu canto durante o procedimento. Várias vezes conto histórias. E tem criança que gosta mais de história de drama, tem criança que gosta de história de terror, tem criança que gosta mais de história de fadas, de princesas. Então, varia de paciente para paciente. Mas é realmente distrair a criança com relação àquilo que eu estou fazendo. Porque, querendo ou não, não é confortável. Até a gente que é dentista, a gente não é muito fã de ir para o dentista. Porque é algo invasivo. Querendo ou não, o meio bucal, ele é algo íntimo, né? Seu. Então, não é gostoso. Ai, estou indo para o dentista. Não é. Vamos ser sinceros, não é confortável. Né? Vou me distrair e estou indo para o dentista. É difícil, porque realmente não é algo gostoso de se fazer. Então, extrair um dente não é confortável. Mesmo com anestesia, a criança sente a pressão. Então, tudo isso é distrair a criança para ela não ficar focada somente na sensibilidade, na sensação dolorosa. Sim. Entendeu? E vocês conversam com seus pacientes enquanto eles estão de boca aberta? Rapaz, eu demais. Pegar uma matéria na faculdade e de saber traduzir. O pessoal fala muito disso. Rapaz, o que eu mais faço, e assim, querendo ou não, porque eu acho que os dentistas não sei em relação aos outros profissionais, só que a quietude, sabe, da sala, pelo menos me incomoda um pouco. Eu preciso estar me comunicando, sabe? Preciso estar conversando. Nem que seja uma música tocando, sabe? Tem que ter alguma coisa, porque ficar muito tempo no silencioso eu acabo, sabe? Tem pacientes que dormem. Acontece. Aí eu geralmente gosto de, sabe, ficar conversando e tal. E aí, como é que foi como é que tá a festa lá que você foi? Não, porque aí normalmente a pessoa tá assim, legal. Só que a gente com a prática não, já, né? Tinha uma paciente que ela já consegue entender. Tinha uma paciente que ela não conseguia se controlar e ela digitava. Eu dei ela deitada com a boca aberta e ela digitava pra eu ler. Eu digo, foi mesmo. E ela me contando. E ela me contando uma coisa tão interessante. Ela, menina, foi meu. Ela botava a mão na boca. Aí digitava de novo. Mas eu acho que é o hábito mesmo da gente de querer puxar assunto, querer, né? E além só do tratamento, do procedimento em si, sabe? É bom criar uma conexão, assim, amizade com o paciente. Algo porque eu acredito que o dentista chega a ser um pouquinho psicólogo também, sabe? Sim. Exato, verdade. É muito bom ser bem atendido. Você chegar, o paciente tá conversando, vocês conversarem. Ter aquilo, sabe? Até bom que quebra esse medo. Eu acho que isso ajuda bastante a em relação... confiança, né? Que você até comentou que exatamente. tinha com sua antiga dentista. Esses são os maiores traumas odontológicos que tem, né? De paciente que vai atrás de vocês. É tipo o medo da dor, então como vocês falaram, né? Do jaleco branco. Muita gente evita ir, né? Isso é complicado mesmo de se lidar. E aí, por que vocês escolheram trabalhar com isso? Tipo, antes de ser da parte de estética e de urgência, por que escolheram odonto, no geral? Começa aí, Pedro. Olha, eu sempre me vi na área da saúde, sabe? Eu não me vi em outra área. Péssimo em matemática. Desde sempre. Matemática desde sempre. Eu não lembro de quando eu gostei de exatas. Eu disse, velho, eu tenho que ir ou pra área de humanas, que eu acho até interessante, sempre gostei de história e tal, mas eu sempre amei biologia. Meu olho sempre brilhou. Olha, tem que ir área de saúde. E querendo ou não, minha mãe já é da área. Já é uma dentista. A família toda de Pedro é dentista. Quase o pai é toda. dentista, a mãe é dentista, o irmão é dentista. Ele é dentista. E aí eu tinha muito como referência, eu achava bonito, acompanhava uns procedimentos. Pedro, vem aqui rapidinho, sabe? Já fiz clareamento quando eu estava uns 14, 15 anos. Eu quero fazer. Você aí, fez em... Assim, ela fez em mim. Eu não foi? cheguei a fazer. Ela que fez. Eu achei bonito. Eu sempre achava bonito a maneira como ela lidava, conversava com os pacientes e tal. E, poxa, é uma área da saúde. Eu achei interessante. Sempre achei interessante você entregar, como posso dizer, a estética. O motivo de sorrir de uma pessoa, sabe? Que realmente é algo que, poxa, tem gente que se tiver alguma coisa no dente da frente, quebrou, alguma coisa, você não consegue ir para uma festa e sorrir, sabe? E aí eu sempre achei isso bonito. Tem até uma paciente que chorou quando minha mãe terminou a prótese dela, eu acho que uns 50 anos, uma paciente bem... Eu acho que uns 50, 60. Eu achei aquilo muito bonito, pai. Ela agradeceu muito ela. Por causa eu fui no casamento de fulana de tal, graças a você. Aí levou, como ela era meio que da roça, do pessoal que tem sítio, essas coisas, né? Aí ela levava direto
umas garrafas de 2 litros de leite e um bocado de fruta. Manga pra ela. Aí nesse dia ela trouxe um fardo. Agradeceu muito a ela. Chorou de se acabar lá. E minha mãe chorou também. Aí eu achei aquilo bonito, sabe? Eu disse, poxa, você conseguir entregar o motivo da pessoa é sorrir. De se sentir bem no ambiente, sabe? Eu achei muito interessante. Eu disse, pô, vou ter isso como uma referência. Eu busquei, poxa, vou fazer odonto também. Esse compilado, esse acompanhamento, essas coisas todas, pô, eu acho que vou fazer odonto. Eu entrei. É da saúde. Então já foi meio que certo ali, né? Sabe? Aí eu tinha referência e eu sempre gostei da saúde. Eu uni as duas coisas e fui. Massa. Foi uma vez que eu vi no... Acho que vocês já viram também. Um outdoor assim na rua, né? Tipo, um sorriso. E aí tinha uma coisa no dente e, tipo, o cara tinha 6 dedos. Chamando a atenção, um sorriso. Tinha a sobrancelha. Tinha a sobrancelha. Aí, e eu nem eu tinha percebido. Eu disse, você reparou que tinha sobrancelha faltando e tal? Eu disse, rapaz, mesmo que tem. Então você vê como é uma porta de entrada, querendo ou não, é uma porta de entrada. Se as pessoas, se basicamente todo mundo já olha, ainda mais o pessoal que é dentista, que a gente olha mesmo. A primeira coisa que a gente bate o olho. Não tem como, eu já avaliei você. Eu conversando com você, ok. Não tem como, é inevitável. É lindo, mas tem alguns pontos para melhorar. E você? Então, minha história é mais longa. Tem tempo. Minha família... Eu não tenho nenhum parente, nem distante, nem primo distante, que é dentista. Minha família, poucas pessoas são formadas. Eu sou uma das poucas pessoas formadas na minha família. E eu sempre percebi que eu gostava de cuidar de gente. Desde criança, eu gostava de cuidar. Quando era pequena, eu gostava de cuidar de boneca. Quando minha mãe cuidou das crianças, que ela era líder de criança na igreja, eu gostava de cuidar das crianças que ela cuidava. Então, eu percebi que eu gostava de cuidar de gente e principalmente de criança. E aí, eu fiquei me perguntando, será que eu vou para medicina? Será que eu vou para fisioterapia? Eu sabia que era cuidar de gente, não sabia em que em específico. E aí, tentei um tempo medicina. Será que é medicina? Estudei um tempo para passar para medicina. Passei para fazer medicina fora. Passei na medicina UNIT. E aí, eu disse, meu Deus, eu estou estudando tanto. Será que é medicina mesmo que eu quero? E aí, eu entrei... na faculdade, em alguma área da saúde, para eu saber se era a área da saúde mesmo. Eu estou estudando tanto, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, eu entrei para enfermagem. E aí, eu disse, nossa, é a área da saúde, mas definitivamente não é enfermagem. Ana Nery, me desculpe, adorei, mas não é enfermagem. E aí, fazendo enfermagem, eu fazia enfermagem, estudava para medicina, fazia cursinho de manhã. Tava uma bagunça a vida. Mas eu queria me encontrar. E aí eu comecei a pegar matéria com a galera que fazia odonto, fazendo enfermagem. E eu me interessei muito pela questão do detalhe. Eu sempre fui muito detalhista. Sempre adorei coisas pequenas. Eu gosto de bordado, eu gosto de detalhes. E a odonto me entregou essa questão conjunta. Cuidar de gente com detalhes. Cuidar de criança. Então, eu me encontrei através disso. O cuidado através dos detalhes. E aí foi quando eu... mergulhei para odonto. Hoje em dia não me vejo mais fazendo outra coisa. Pô, que massa. Bonita também. Porque o pessoal, né, fica meio perdido. Essa fase mesmo de decisão do que fazer é uma fase muito difícil. De você, meu Deus, tem fisioterapia, tem... E hoje em dia que as profissões se ampliaram tanto, né? É muito difícil da pessoa... eu quero exatamente isso. Realmente você vai fazendo e vai se achando. Eu mesmo fui juntando aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei de detalhe, sempre gostei de trabalho manual. Né? Que para faceta você precisa muito, utiliza até pincel, utiliza muita questão do detalhe. Cuida de gente, então juntou tudo. Né? Eu também sempre gostei muito de biologia, odiava matemática. Acho que é regra. É regra. Porque se você gosta muito de matemática, você não gosta química da saúde. também, eu não misturava bem. Então, assim, foi realmente algo que foi me guiando. E hoje em dia eu me vejo muito, muito feliz através disso, cuidando de pessoas através do detalhe. Então, não se torna um fardo quando a gente está, assim, horas no consultório esculpindo um dente, porque está fazendo algo que, querendo ou não, relaxa, descansa. Né? A parte chata, eu acho que é lidar com alguns pacientes que são mais chatinhos. A parte burocrática que tem, sempre tem. Mas, assim, o cuidado em si de gente, para quem gosta, a odonto é uma área muito boa. E isso de ver o paciente feliz, de você ver o paciente que entrou murchinho.
paciente que muitas vezes fala assim, ou que ri botando a mão na boca. E quando você entrega o tratamento completo e o paciente se sente realizado, obviamente que o financeiro recompensa a gente, né? Mas o melhor pagamento é ver o sorriso do paciente, é ver aquele paciente voltando a ter vida, voltando a ele mesmo, sabe? E vários pacientes, assim, já vi rejuvenescer. Assim, o paciente tá com aquele sorriso, o pessoal até pergunta, fez a harmonização? Fez o quê? Não, foi só o sorriso. Não mexeu mais em nada. O sorriso vai muito além, abre portas demais. Pode observar, as melhores pessoas de sucesso têm um sorriso que atrai. Sim. Né? Porque é realmente porta de entrada, atrai uma pessoa sorridente, ela chama atenção para si. Então, é algo que não é porque eu sou dentista, mas chama muita atenção e deveria ser um dos pontos principais de investimento das pessoas. Seria o sorriso. O pessoal fala bastante na área de vendas, né? Vendas, de principalmente, atendimento. Exato. De quem aparece na internet também. Exatamente. Que sempre atenda sorrindo, sempre fala sorrindo. Que aí você consegue deixar a pessoa mais à vontade, né? Exatamente. Deixar a pessoa mais tranquila. Eu acho também muito... Mas aí você chegou a se formar em pediatria? Ou você fez algum tipo de pós? Eu fiz alguns cursos na área de pediatria e na área de facetas. Desde a faculdade que eu fazia cursos. Assim, nessas áreas que me interessavam. Então, eu gosto muito da questão prática também. Eu sei que a faculdade ensina bastante, sei que os cursos de especializações são bons, mas para mim, que vou fazer 2 anos ainda de formada, eu quero primeiro enxergar a necessidade do público, ver realmente a área que eu vou investir, porque eu estou muito na dúvida. Eu adoro muito pediatria, adoro muito estética. Ambas estão pareadas, 90, sabe? 5, meio a meio. E aí eu estou me decidindo qual das duas, mas são áreas que me conquistam demais. E eu vejo muito assim, muitos colegas que têm muito curso, mas tem pouca prática. Sabe? Faz muito, sabe muito, entende muito cientificamente, mas você tem que ter um certo manejo. Você tem que ter um jeito de abordar o paciente, que é algo que a gente não aprende na faculdade. A faculdade, ela entrega, assim, o diploma e a parte, assim, técnica. Realizar o procedimento em si. Você vai ser dentista. Agora, dentista de sucesso, você tem que coisa. se tornar. Você tem que fazer o seu, né? Tem uma área muito maior, né? Assim, é um paciente como um todo, não é só o dente. Ele não é só um dente ali. Saber atender bem, ser cordial. Saber vender. Negociar, exatamente, negociar. E nada disso a gente aprende. E nada disso a gente aprende na faculdade. Sentir o mercado, como ela falou, por exemplo, poxa, gosto muito de determinada coisa. O ideal para todo mundo em todas as áreas seria o quê? A gente já se formar com o que a gente gosta e já ganhar dinheiro. Exato. Eu queria muito isso, sabe? Mas só que a realidade é diferente. A gente tem que sentir primeiro o mercado. A gente se forma, digamos, poxa, eu gosto muito de faceta. Realmente tem a concorrência, mas claro que você tendo uma qualidade, treina muito, você vai se destacar. Mas você faz o que no início? O que eu aconselharia ao pessoal que está se formando, que eu já faço isso, né? Você investir numa área, digamos, uma área que tem menos dentistas atuando, que no caso seria essa que eu estou fazendo, e aí começar a migrar. Porque, querendo ou não, é um pouco mais complicado quando você não é conhecido no mercado, você já ir direto na onde você queria. Ou você já começa a trabalhar isso na faculdade, já começa a acompanhar um professor, começa a acompanhar outro profissional fora da faculdade, já para ir você conhecendo os pacientes, sentindo o mercado, e você já ir cair de cara aonde você queria. Ou você, que no caso não foi minha realidade, né? Poxa, não gosto de extração. Velho, faz os procedimentos básicos, extração, canal, restauração, limpeza, clareamento. E daí você começar a se nichar onde você quer, com curso de aperfeiçoamento. Porque eu comecei com especialidade, inclusive alguns amigos meus começaram também, e muitos se arrependem de se formar e logo da especialidade. Acabou a faculdade, já vai para a especialidade. Que a gente acha que a vida é uma receitinha de bolo, sabe? Um padrãozinho aí pré-determinado. E aí eu quebrei a cara com isso. Acabei... Poxa, não estava tendo retorno, porque eu não estava tendo retorno, só estava pagando, eu não estava ganhando. Sim. Eu preciso ter os recursos para poder ir para a área que eu quero, sabe? E aí, eu indico mais, exatamente. Preciso o quê? Poxa, conversar mais com os pacientes. Ir numa clínica, vamos trabalhar nessa clínica, vou trabalhar em outra. Sentir, ter esse treinamento, praticar bastante. E até tem pessoas, até profissionais que me falaram, rapaz, na faculdade eu gostava dessa área, mas eu vi que eu gosto mais da outra agora, sabe? E é isso que
cursos de aperfeiçoamento, que é o que ela fez, acaba proporcionando, sabe? É o que eu percebi. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha nem começado a especialidade direto. Poxa, fiz um aperfeiçoamento em, digamos, de inciso. Rapaz, até que eu gosto, até que é tranquilo, é um dinheiro mais tranquilo aqui para receber. Porque querendo ou não, a gente tem que fazer o que gosta, mas tem que conciliar com o que ganha, sabe? Amor não enche barriga, só amor não enche barriga. É bom, claro, fazer o que gosta. Eu quero, todo mundo quer. Mas assim, a realidade do mundo, infelizmente, é essa, sabe? E aí eu aconselho, quem teve ou tem uma realidade semelhante à minha de recém-formado, poxa, faz um curso de aperfeiçoamento, até porque é mais em conta do que uma especialização. Especialização, o quê? Mais de R$1.000. Um aperfeiçoamento, 400. E aí você já sai do aperfeiçoamento de 6 meses pagando 400, que é um ponto que seria interessante a faculdade abordar, sabe? Porque, querendo ou não, tem gente que não nasce em berço de ouro. Tem uma massa grande, principalmente a galera do FIES aí, que, tipo... eu tive o privilégio, ter minha mãe, claro, mas, assim, a realidade é que a gente precisa sentir esse público, sabe? Precisa investir. Poxa, paguei a mensalidade de 2 anos. Eu tive uma amiga minha que comentou, poxa, até agora não estou tendo paciente de faceta, paciente de pério, de fazer cirurgia periodontal, de gengiva, que é uma área focada só em gengiva. E aí, poxa, perdi meu dinheiro todo e tal, e acabou indo para outra área. Eu aconselho muito isso. Poxa, pega um curso de aperfeiçoamento primeiro, aluga um consultório, vá atendendo nas clínicas e no particular, alugando turno. E aí você vê se realmente é algo interessante a longo prazo para você. É porque aperfeiçoamento é diferente de especialista, entendeu? Na nossa área. Especialista é alguém que fez como se fosse uma faculdade extra só daquela área. Então é 1 ano, quase 2 anos, só fazendo como se fosse uma faculdade à parte só daquela área. Se for extração, ele fez 1 ano, 1 ano e meio estudando e praticando em uma faculdade, como se fosse um curso de faculdade só naquela área. E aperfeiçoamento são cursos que você faz isolados, que você consegue também ganhar conhecimento de vários profissionais, conhecer melhor aquele campo, entendeu? O aperfeiçoamento. Isso. Sei lá, o aperfeiçoamento é como se você fosse para uma clínica e ia ter que decidir tudo, ou não? Não, é como se fossem cursos isolados. Mas é cursos mesmo, né? Entendi. E especialista é quando você entra como se fosse uma faculdade extra, como se fosse quase mestrado, né? Vai crescendo. Você vê que eu troquei a faculdade 4 vezes. Eu sou designer de vida, não de formação. Um amigo meu também. Ele comentou, ele era da Unito, de fazer design da Unito. Eu fazia design da Unito, troquei 4 vezes. Trancou. Mas você vê que o mercado, pelo menos para mim, ele me ensinou muito mais do que a faculdade. Não estou dizendo que a faculdade não é bom. Aqui, velho, o mercado ele é um acelerador absurdo na sua vida. E, por exemplo, eu tive amigos que se formaram e aí ele não aceitava trabalhar numa agência que não era MEC. Porque lá ele aprendeu MEC. Meu amigo, vamos lá, vai lá, você vai trabalhar sem receber, depois você vai aprender a fazer X tipo de arte, você vai entender a negociar, campanha, não sei o quê, porque professores são diferentes de cliente. Às vezes o cliente vai te ensinar mais e você ficar um pouco mais casca grossa para encarar o mercado. E aí muitos desistiram do design porque viram que não era o que estava na sala de aula. E aí hoje eu continuei no design porque é uma coisa que eu gosto e fui me aperfeiçoando com ele. Eu fui para agências e disse, velho, deixa eu trabalhar aí de graça porque eu quero aprender como é que faz. Tá bom, né? Tem que ter essa mudança, você é sempre um aprendiz, né? Exato. E vendo que também existe em outras profissões, é mais reconfortante. Mas é. Rapaz, é toda a área. Tem que pensar fora da caixinha mesmo. Se a pessoa for muito aquela questão de todo bom aluno vai ser um bom profissional. Nem sempre. Nem sempre. Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu tive que mudar muito a minha visão. Na faculdade, eu era muito tímida, eu não falava muito. Na primeira vez que eu fui apresentar trabalho, o pessoal me vê falando assim, acho que eu nasci assim. Na primeira vez que eu fui apresentar trabalho na faculdade, eu falei chorando. Sabe quando a pessoa tá todo nervosa que começa a chorar, a voz engasga? E eu, no final da apresentação, comecei, professor, deixa eu apresentar de novo outro dia, que eu tô muito nervosa. Ele ficou com dó de mim. Então, eu não nasci assim com essa
oratória, com essa questão de se soltar para poder conversar. É algo que realmente foi trabalhado e eu comecei a dizer, essa não sou eu. Eu não sou essa Nai retraída, tão tímida, que não consegue conversar, que não consegue falar, que não consegue socializar. Eu quero ser quem eu já sinto que eu sou, preciso expressar. Pô, isso é muito massa, porque quando eu era bem tímido também, aí eu comecei a dar um zoom out assim nas coisas, fiquei, quais são as pessoas que não são tímidas que eu queria ser? E também via que era um comportamento que meu pai tinha. Eu fiquei, pô, eu gosto de tudo, admiro muito meu pai, mas era uma característica que eu não queria pra minha vida, ser tímido, não se posicionar, essas porra. Aí eu, tá, beleza, vou fazer, apareceu um curso de coach. Aí eu fui lá, fiz um curso de coach. Já fiz. Fui lá e fiz pelo IBC. Aí fiz hipnose. Aí fiz um de improviso. Eu tô aqui de boas. No improviso, a gente tinha que subir no palco, não sabia o tema, só sabia o jogo, e a gente ia se virar com 200 pessoas assistindo. Por isso que ele manja improviso. E ainda, entendeu? E aí, uma parada que me fez ficar mais tranquilo também foi, tipo, abraça o erro quando é improviso. Entendeu? Tipo, liga assim pro erro, e aí vai virar piada, virar graça. E não vai perder a autoridade também. Entendeu? E aí, com isso, me expondo direto. Aí eu comecei a fazer, tem um podcast, consigo trocar ideia aqui no improviso também, porque no final acabo sendo curioso também, gosto de entender. Mas muita querendo ou coisa. não, você mesmo que se colocava em situações desconfortantes. Eu me colocava, ainda continuo me colocando. Eu também. Exatamente. Eu tinha vergonha até de fazer uma É. ligação para pedir pizza. Eu digo, eu vou pedir. Pessoalmente, começava... Tal situação vai me deixar desconfortável. Tal trabalho, se eu apresentar, vai me deixar desconfortável. Eu vou. É ter coragem. Aí, apesar do medo, né? Coragem corajoso é isso. O ser humano é isso, sabe? Querendo ou não, a gente, quando tá nessa situação desconfortável, a gente tem essa... Eu acho que é fisiológico. Eu cheguei a ler isso em algum livro, que eu não me lembro. É algo fisiológico. Não sei se foi no Homo sapiens, eu não lembro. Então, é você se colocar, você se esforçou a estar naquela situação justamente para ir treinando essa capacidade. Sim. No início, eu também, para apresentar trabalho, gaguejava, decorava. Todo mundo na faculdade não quer apresentar, todo mundo só quer montar, só quer fazer a parte de montar. Isso é tão importante. Não, então apresente. Hoje, eu só fui começar a perceber isso que você percebeu, de como isso trava e provavelmente vai travar em todas as esferas da sua vida, relacionamento, trabalho, sabe, venda, tudo vai atrapalhar, porque é uma coisa que eu comecei a perceber que é muito importante. Comunicação, Aí eu fiz o quê? Curso de oratório, fiz teatro, não queria fazer de jeito nenhum, mas eu vou fazer. Vou fazer teatro. Esse curso de improviso eu quero. Tem aqui na casa? Tem, eu fiz aqui. Achei interessante. Eu gostei também de falar daí. perfume de porta em porta, bater assim, não, perfume, não sei o que, muito nível. Eu também já fiz, participei de também. Então, aí eu falei, pô, tem que ir, tem que fazer, tem que trocar ideia, aprender técnica de venda, e ainda, entendeu? Eu acho que comunicação é base para todas as... Não tem gente como. Todas você tem que se comunicar. Lembrei, foi no livro de Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre isso. Porque ele estava conversando com uma jornalista, ela perguntou como é que eu faço para ser famoso, que nem você, ter conseguiu o que você conseguiu. Sim. Aí ela disse, olha, ele explicou tudo certinho e falou, se eu não me engano, ele disse que era para ela fazer um curso de vendas. Aí essa jornalista, não tem não sei quanto graduação, não preciso disso, sabe? Não preciso disso. E eu entendi o que ele quis dizer ali. Porque querendo ou não, a venda é o berço, é o principal de todas as profissões, pô. Você vê médico fazendo curso de oratória, advogado mesmo, advogado, dentista, todo mundo tem que ter esse tato, e sabe? até para quem usa questão de conquista amorosa, lê livros sobre vendas. Porque, querendo ou não, você tá se vendendo para outra pessoa. É que assim... Joia J fala sobre isso. Várias pessoas falam sobre isso, sobre essa questão da comunicação. Assim, eu sou designer, aí eu trabalho numa agência de lançamentos, né, curso online, essas coisas. E aí, o dono da agência, ele tem um podcast que se chama Segredo dos Milionários. E aí, de 60 episódios que a gente gravou, acho que 20 são profissionais da saúde que prestam serviço para outros profissionais da saúde, em questões de gestão, atendimento e vendas. E tipo, já apareceu dentista lá que ele é dono de agência especializada para dentista, e ele era dentista. Aí ele furou a bolha e saiu da caixinha de tipo, como é que eu faço para poder atender melhor os dentistas e que os dentistas atendam melhor seus pacientes? E aí ensinou vendas, ensinou tráfego pago, toma conta do tráfego pago da galera lá, né? Tudo isso aí, e aí tipo,
vários clientes, vários dentistas que ele tem, com ticket médio para cima, assim, né? Recorrente. E a maioria é assim. Tanto tinha muitos médicos que estavam ganhando muita grana assim, e muitos advogados, porque são, acredito assim, áreas um pouco mais engessadas e tradicionais, que acabam tendo esse negócio que tu falou. Eu vou trabalhar com criação de conteúdo, com vendas, com não sei o quê. E aí, que precisa hoje em dia? Não sei, não tem pra onde fugir. E cada um do seu jeito, né? Não precisa ser na dancinha do TikTok, né? Não precisa ser dancinha. Porque a pessoa pensa assim, a influenciadora vai começar a dançar. Eu nunca me identifiquei com isso de... mas às vezes é só... Cada um tem o seu estilo. Mas que é importante aparecer quem não é visto, infelizmente, gente, eu aprendi 2024. Isso. Quem não é visto não é lembrado. Tem como não. Nossa, velho, o cara mais low profile que eu acho que eu conheci era eu. Era uma foto a cada ano. Eu disse, velho, vamos nada, mas pro Instagram. Deus me livre, sabe? É um negócio chato. Só posta foto mais ou algo mais lazer, sabe? Só que eu comecei a perceber que influenciadores, e até o que eu andava lendo, falava sobre isso. Olha, revolução digital, não tem como, vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Se você... mas eu não gosto, mas... Poxa, tente se adaptar, tem que estar no digital, mas tente se adaptar para, digamos, sei lá, não, já que você não gosta de ser muito filmado, se adaptar, sei lá, só falando, sabe? Mostrando o procedimento e com voz. Mas assim, o seu serviço, o seu trabalho tem que estar lá. Se não tiver... Atenção, você tá perdendo dinheiro. A gente tava até conversando, acho que foi essa semana, foi semana passada, que tem profissionais, não vou citar nomes, profissionais que nem são tão bons assim, mas por investir em venda e marketing, é aquele glamour que vários pacientes procuram. E profissionais bons, que são... low profile? Low profile são pessoas que não se expõem. Que não se expõem e que não recebem o mesmo reconhecimento, sabe? E isso afeta muito. Afeta muito. E se você juntar os dois, se você for um bom profissional e ainda investir nisso, aí que você avança. Mas só ser um bom profissional hoje em dia não tá bastando. Não basta. Não basta. Vai ter que ser bom e se vender também. Gente, a gente foi bastante. Tocar ideia aqui bastante. Mas, pô, muito obrigado por terem vindo aqui. Se quiser deixar de novo suas redes sociais para essa câmera aqui, fique à vontade. E muito obrigado por terem vindo. Foi um papo muito bom. Pelo menos para mim foi. Vai falar? Vou falar pronto. Olha, meu Instagram, Pedro Sátiro, 0 no final. Sátiro, S-A-T-I-R-O. Pedro Sátiro. E o meu, L-O-N-I, DRA.L-O-N-I. Tem também o site, que eu vou lançar um site. L-O-N-I Rock. E aí, os pacientes que têm interesse com relação a facetas em resina composta, em fazer procedimentos sem ser invasivos, que tenham um aspecto natural, que vocês venham se alinhar comigo. Não cheguem pra mim querendo coisa artificial, né? Só venham se quiserem coisa natural, coisa estética, coisas que realmente pareçam que é o seu dente, certo? É esse tipo de paciente que eu quero atrair. Atendimento infantil também. Então, estamos juntos. Quero muito me conectar com vocês também, tá bom? Um beijo, eu adorei participar também. Pô, muito massa. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!